Desobedecer às sanções do OFAC significa multas bilionárias para os bancos do Brasil e a possibilidade da desconexão destes bancos do sistema financeiro internacional. E agora eu vou entrar num assunto absolutamente sério. Porque eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que nós estamos entrando num momento onde eles estão começando a entender a seriedade da coisa, do que está realmente acontecendo. Porque visto é fichinha, tarifa é fichinha. Eu quero dizer a vocês que o Brasil pode efetivamente quebrar por conta dos ministros do STF. E eu vou explicar como. Porque em relação à Lei Magnitsky, por exemplo, eu duvido que os ministros do STF sequer soubessem o que ela significava, quando o Alexandre dizia, não, estou tranquilo, não tenho conta nos Estados Unidos. Eu acho que ele realmente, não acho que fosse só bravata, eu acho que eles realmente não entendiam o que estava vindo na direção deles, o tsunami que eu avisei que vinha. E eu digo a vocês, muito provavelmente, para manter o pessoal aí que gosta de zoar o tic-tac, porque vocês talvez não precisem nem esperar 72 horas, talvez nem 72 horas, e eu não posso afirmar aqui porque o prazo depende do governo dos Estados Unidos, mas talvez nem 72 horas para você ver as primeiras sanções Magnitsky contra ministro do Supremo. Eu até advogo, e tem uma notícia na Bela Megali agora há pouco, que é verdadeira, que Eduardo e eu temos advogado para que, por enquanto, seja sancionado apenas Alexandre de Moraes. É o nosso pleito, vamos ver se vai ser atendido. Por enquanto, nesse primeiro momento. Essas são as informações que eu tenho. Tic-tac. Talvez não tenhamos que esperar nem 72 horas. Talvez. Às vezes eles não nos atendem. Um exemplo foram as tarifas que não estavam no nosso plano original, mas hoje, hashtag viva as tarifas do Trump. Trump acertou, mas não era o plano original que a gente tinha. E agora o meu pedido, nosso pedido, o pedido do Eduardo e meu, é que comecem apenas pelo Alexandre. Depois passe para o Gonê, Barroso, Gilmar, e aí Hugo Mota, Davi Alcolumbre, familiares, etc., à medida que for sendo analisado, que eles continuarem dando sustentação às violações de direitos humanos ocorridas por parte do Alexandre, e se neguem a cumprir o dever deles constitucionais, né? Enquanto eles se posicionarem como apoiadores e cúmplices do Alexandre, devem sofrer sanções. Mas há uma última chance disso, de arrependimento. Mas por que a Lei Magnitsky é tão séria? Por que eu disse que ela pode quebrar o Brasil? Ela não é chamada de pena de morte financeira à toa. Porque uma vez sancionado sob a Lei Magnitsky, a pessoa fica completamente impedida de fazer negócio com qualquer instituição que esteja ligada, ou pessoa que esteja ligada de alguma forma aos Estados Unidos. Então, quem for sancionado vai perder conta e ter os ativos dele congelados no Bradesco, no Santander, no Itaú, no BTG Pactual, no Nubank, no Banco Inter, vai perder cartão Mastercard, vai perder cartão Visa, vai perder cartão chinês UnionPay, não vai mais poder comprar dólar pela Nômade, vai virar efetivamente um pária no sistema financeiro internacional. Um pária e tóxico, porque qualquer pessoa que se conectar a essa pessoa passará a estar sujeita também a sanções secundárias. Então nós temos esse cenário de que, em breve, os Estados Unidos aplicam a Lei Magnitsky, por exemplo, ao Alexandre de Moraes. Tá? O que aconteceria a partir daí? Primeiro, ao ser acionada a Lei Global Magnitsky, que é o nome dela, o nome do Alexandre de Moraes ele é incluído formalmente na SDN List, SDN, Specially Designated Nationals, ou então Blocked Persons List, a lista das pessoas bloqueadas, tá? Que é uma listinha negra administrada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E isso bloqueia o Alexandre completamente no sistema financeiro americano e proíbe qualquer cidadão, residente, banco ou empresa americana de fazer negócio com ele
E assim que o nome dele entra, que foi o que eu acabei de falar, e assim que o nome dele entra na lista, todos os bancos e empresas ao redor do mundo que operam com dólar ou que têm qualquer ligação com o sistema financeiro americano iniciam o processo automático de bloqueio. O que eles fazem? Encerram as contas, travam os cartões, congelam todos os ativos, rompem qualquer vínculo comercial com o sancionado. E isso acontece, entendam, pode estar no Vaticano, em Roma, não faz diferença. Isso acontece praticamente em todos os países do mundo, porque nenhum banco ou empresa quer correr o risco de ser punido pelos Estados Unidos. É um isolamento financeiro total. E ele é imposto por pressão. Não é por obediência voluntária, não é porque o cara quer seguir os Estados Unidos. A lógica é simples. Ou você corta os laços com o sancionado, ou você perde o direito de operar com o dólar. Lembrem-se, por exemplo, do caso que eu trouxe aqui da Carrie Lam. Eu já trouxe ela aqui em outras duas oportunidades. Ela foi sancionada pelos Estados Unidos sob a lei Magnitsky por reprimir liberdades civis e, como consequência, nenhum banco, nem mesmo em Hong Kong ou na China continental, quis mais abrir conta para ela, manter conta para ela. A Carrie Lam passou a receber o salário dela em dinheiro vivo. Sim, literalmente pilha de cédula entregue mensalmente, porque nem o sistema financeiro chinês quis enfrentar o poder das sanções americanas. Mas nós sabemos e contamos com a possibilidade de que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes seja mais insano do que o Xi Jinping, ainda que bem menos poderoso. Então, e aqui, a partir daqui, é a conjectura que eu faço com os senhores, a gente vai assumir um cenário hipotético em que o STF reaja insanamente e tente blindar o Alexandre, emitindo, por exemplo, uma decisão determinando que os bancos brasileiros não devem cumprir as sanções impostas por um país estrangeiro. Então, o STF diz, não cumpram as sanções no Brasil. O que aconteceria nesse cenário altamente possível? E eu vou dizer para vocês que eu ouvi um zum, que isso estava sendo considerado pelos ministros. Bom, primeiro, a ordem só ia ter peso interno, mas absolutamente nenhum efeito no Brasil. E a consequência, creio eu, seria uma crise econômica de proporções históricas. Deixa eu explicar por quê. Porque nesse cenário, que é plausível, os bancos brasileiros eles vão estar diante de um dilema. Ou obedecem o STF e violam a lei americana do OFAC, ou cumprem as sanções internacionais e enfrentam retaliação do judiciário brasileiro, inclusive prisão dos presidentes do banco. Se eles optarem por cumprir as sanções, como todos os outros bancos e as empresas do mundo fazem, os ministros ficam em uma situação muito delicada financeiramente e é impossível fugir disso. Já falei, não tem cartão de banco, não tem nada, não tem conta, não tem saída. Em contrapartida, de novo, os executivos correm risco de sofrer prisão. Diante disso, supondo que os bancos que operam no Brasil optem por obedecer o STF e mantenham as contas, os cartões e os serviços bancários abertos para o Alexandre, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos começa a monitorar e documentar esse descumprimento. E tenho a certeza absoluta que eu vou acompanhar de perto caso isso ocorra. Então, o Departamento do Tesouro, por meio do OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, emite alertas formais às instituições financeiras envolvidas. Elas são avisadas que, caso continuem facilitando qualquer transação ou mantenham as contas para alguém que está no STN List, elas vão sofrer, sanções. Se os bancos, então, ignoram os alertas, o próximo passo é a aplicação dessas penalidades. E não estamos falando aqui de advertência. Não é uma ai. A gente está falando de multa bilionária e a expulsão do sistema financeiro internacional. E você tem precedente para isso, o Paulo não está inventando. O BNP Paribas, que é o maior banco da França, foi multado em 8,9 bilhões, está aqui a notícia do Departamento do Tesouro, por desrespeitar sanções americanas contra o Irã e o Sudão. 8,9 bilhões. Isso são mais de 50 bilhões de reais. Isso quebra qualquer banco no Brasil. O Standard Chartered do Reino Unido foi multado tranquilo. Foi só 1,1 bilhão. O Commerzbank da Alemanha pagou 1,45 bilhão de dólares. Nenhum desses bancos operava diretamente nos Estados Unidos. Nenhum. Porque o que importa aqui é a conexão com o sistema financeiro internacional.
E eu me pergunto, o Itaú vai pagar 50 bi de reais em multa, como aconteceu com o BNP Paribas? Ora, vendo ações no Itaú. Além das multas, que se fosse só a multa estava tranquilo. Além das multas, o Tesouro Americano pede ao sistema SWIFT. Sistema SWIFT é o que conecta os bancos do mundo inteiro para transferência internacional. Ele pede ao SWIFT que desconecte os bancos brasileiros envolvidos. Isso já aconteceu com vários bancos russos, já aconteceu com os bancos iranianos. Tá aqui, ó. Notícia na tela para vocês. E sem o SWIFT, o banco fica isolado. Ele não pode mais receber nem enviar dólar, euro ou qualquer outra moeda estrangeira. E a desconexão, ou até a ameaça da desconexão, traz o famoso pânico bancário. Você tem as linhas de crédito internacionais que são cortadas, os investidores jogando o papel do banco no lixo, o dólar dispara, o comércio exterior acaba, as agências de risco rebaixam a nota do Brasil e as empresas começam a interromper os negócios com o país só por precaução. Isso é o famoso risco sistêmico. E aí não é mais sobre morais. É sobre o funcionamento da economia brasileira como um todo. A simples tentativa de proteger um homem ou meia dúzia de autoridades pode quebrar o Brasil, mergulhando o país numa crise financeira de proporções históricas. E o meu resumo da ópera para você é o seguinte. O Brasil pode... Corta aqui para mim na câmera 2. E tá feito aqui para você o corte pro short, o Bruno. Entendam o que eu estou falando. As sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal estão chegando. A partir daí, se os ministros optarem por reagir, eles correm o risco de causar o colapso do sistema bancário brasileiro. Desobedecer às sanções do OFAC significa multas bilionárias para os bancos do Brasil e a possibilidade da desconexão destes bancos do sistema financeiro internacional. O mercado bancário brasileiro é extremamente concentrado e extremamente interconectado, local e globalmente. Se atinge 2 ou 3 bancos, você gera um efeito em cascata que destrói a economia do Brasil. Estamos falando de dólar em patamares nunca antes vistos no país. Algo que já está ruim pode ficar ainda pior. E o que pode impedir isso de acontecer? Só os ministros do STF. A pergunta que eu faço a você que tem investimento no Brasil, você confia no bom senso de Alexandre de Moraes e dos outros do STF? Vejam, há uma saída para o Brasil. Não há mais saída para o Moraes, mas há saída para o país. E ela passa pela anistia ampla, geral e restrita. Quanto antes as pessoas entenderem isso, que essa é a única saída, esse vai ser o primeiro passo para a solução dessa crise. Que Deus tenha misericórdia, porque senão o Brasil vai quebrar. Esse é o tal do custo Moraes. Esse é o custo Moraes. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.